Numa metrópole como Detroit, onde os ecos da indústria e a resiliência humana se entrelaçam em cada rua, uma história de desatenção e descoberta extraordinária tomou forma, desafiando a compreensão comum e a própria teimosia do corpo humano. A narrativa começa não com um evento cataclísmico, mas com o silêncio persistente de uma dor, um incômodo que se instala gradualmente, um sussurro que muitos optam por ignorar. Para John, um homem de 65 anos, essa dor na orelha era, em sua mente, apenas mais um sinal da passagem do tempo, uma consequência inevitável dos anos vividos, talvez uma inflamação passageira ou um acúmulo de cera. Essa convicção, tão comum e tão humana, o levou a adiar a busca por auxílio médico por aproximadamente 2 meses. 2 meses em que a vida seguiu seu curso, com John provavelmente imerso em suas rotinas, talvez desfrutando da tranquilidade da aposentadoria, enquanto um visitante incomum e inesperado prosperava em um santuário íntimo e surpreendente. O canal auditivo, um espaço normalmente reservado para sons externos, para a comunicação e para a percepção do mundo, tornou-se o palco de um drama biológico singular, um segredo guardado a 7 chaves pelo próprio corpo de John. A decisão de finalmente procurar ajuda médica não foi, ao que tudo indica, motivada por um agravamento súbito da dor, mas talvez por uma sensação de inquietação crescente, uma curiosidade que superou a inércia, ou simplesmente a aceitação de que a negligência prolongada não era mais uma opção viável. Foi nesse momento de rendição à necessidade de cuidado que a realidade, até então cuidadosamente ignorada ou minimizada, se revelou em sua forma mais surreal. A consulta médica, que se esperava rotineira, transformou-se em um momento de espanto e incredulidade para a equipe de saúde. Ao introduzir uma microcâmera no canal auditivo, o que se desenrolou diante dos olhos dos especialistas foi algo que desafiava a lógica e a experiência médica cotidiana. Não era uma inflamação, não era um cisto, nem mesmo um parasita comum encontrado em casos de infecção. O que a lente revelou foi uma criatura viva, em pleno movimento, uma borboleta, delicadamente abrigada no interior do ouvido de John. A imagem, que certamente chocou e maravilhou os presentes, transcendeu a mera anomalia médica para se tornar um portal para a reflexão sobre os mistérios da natureza e a capacidade surpreendente da vida de encontrar nichos inimagináveis para prosperar. Esta descoberta, por mais bizarra que pareça, não é apenas um conto curioso sobre um incidente isolado. Ela serve como um poderoso lembrete da complexidade do corpo humano e da intrincada relação que mantemos com o mundo natural, mesmo em seus aspectos mais íntimos e menos visíveis. A presença de uma borboleta em um canal auditivo levanta uma infinidade de questões. Como ela chegou lá? Como sobreviveu por tanto tempo sem causar danos irreparáveis ou sem sucumbir ao ambiente? E, mais crucialmente, o que essa anomalia nos diz sobre nossa própria percepção da saúde e sobre os sinais sutis que nosso corpo tenta nos enviar? A história de John, portanto, transcende o anedótico para tocar em temas universais. A importância da atenção à saúde, a capacidade da natureza de surpreender e a fragilidade da existência humana diante de eventos inesperados. É uma narrativa que nos convida a olhar para além do óbvio, a questionar nossas próprias suposições e a reconhecer que, muitas vezes, o que parece ser um pequeno incômodo pode ser a porta de entrada para algo muito maior e mais extraordinário, uma lembrança vívida de que o mundo, em sua vastidão e em seus detalhes mais ínfimos, está sempre a nos contar histórias, se apenas soubermos ouvir. A jornada que se inicia com a revelação dessa borboleta em Detroit não é apenas a de um homem e seu visitante inesperado, mas uma exploração profunda sobre a interconexão entre o corpo, a mente e o ambiente que nos cerca. A história de John, um cidadão comum de 65 anos, que negligenciou uma dor persistente na orelha por cerca de 2 meses, acreditando ser algo trivial, oferece um ponto de partida para desvendar como algo tão fora do comum pôde se desenvolver em um espaço tão íntimo e vital. A descoberta, feita através de uma microcâmera durante uma consulta médica, de uma borboleta viva e em movimento dentro do canal auditivo, transcende a mera curiosidade médica para se tornar um fenômeno que desafia as expectativas e nos força a reconsiderar nossa compreensão sobre a saúde, a natureza e a própria resiliência da vida. Essa anomalia, que chocou a equipe médica pela sua singularidade e pela aparente ausência de danos imediatos, levanta uma série de questionamentos sobre os mecanismos de sobrevivência da criatura e sobre os sinais que o corpo humano envia e que, por vezes,
são ignorados ou mal interpretados. A negligência inicial de John em relação à dor em sua orelha é um reflexo de um comportamento humano comum. A tendência a minimizar desconfortos físicos, atribuindo-os a causas banais e adiando a busca por cuidados médicos. Em uma vida agitada, repleta de responsabilidades e preocupações, um incômodo persistente, mas não incapacitante, pode facilmente ser relegado a segundo plano. No entanto, é precisamente nessa aparente insignificância que reside o perigo, e neste caso particular, o potencial para o extraordinário. A passagem de 2 meses sem a devida atenção permitiu que um desenvolvimento inesperado ocorresse, transformando uma potencial consulta de rotina em um evento de grande impacto. A falta de dor intensa ou de sintomas alarmantes pode ter contribuído para a convicção de John de que a situação era controlável, uma crença que, ironicamente, permitiu que o cenário mais bizarro se estabelecesse. A história, portanto, não é apenas sobre a borboleta, mas também sobre a percepção humana da dor e da saúde, e como nossas próprias interpretações podem moldar a realidade que vivenciamos. A descoberta da borboleta viva dentro do canal auditivo de John é um evento que desafia a lógica e a experiência médica convencional. A imagem capturada pela microcâmera, mostrando a criatura em movimento em um ambiente tão restrito e inesperado, é simultaneamente perturbadora e fascinante. Ela nos obriga a questionar como um ser alado, acostumado à liberdade do céu aberto, pôde encontrar e prosperar em um espaço tão confinado e, para muitos, desconhecido. A presença de uma borboleta, um símbolo de transformação e beleza, em um local tão íntimo e sensível como o ouvido humano, cria um contraste surreal que convida à reflexão sobre a adaptabilidade da vida e os limites do que consideramos possível. A equipe médica, ao se deparar com essa cena, foi confrontada não apenas com um caso médico peculiar, mas com um vislumbre da capacidade da natureza de se manifestar nos lugares mais improváveis, desafiando as fronteiras entre o natural e o artificial, o esperado e o inimaginável. Essa descoberta surreal abre um leque de possibilidades para analisar a relação entre os seres humanos e o mundo natural, mesmo nos seus aspectos mais microscópicos e ocultos. A história de John nos lembra da fragilidade da vida e da importância de ouvir atentamente os alertas sutis que nosso corpo nos envia. A dor, por mais incômoda que seja, é um mecanismo de defesa, um sinal de que algo não está em ordem. Ignorá-la pode ter consequências imprevisíveis, como demonstrado neste caso, onde a negligência abriu espaço para um evento extraordinário, potencialmente arriscado. A narrativa nos convida a uma introspecção sobre nossa própria conexão com o ambiente e sobre como nossa saúde está intrinsecamente ligada a essa relação. O comum pode, de fato, esconder o bizarro e o maravilhoso, e cabe a nós estarmos atentos aos sinais, por mais pequenos que pareçam, para desvendarmos as complexas e surpreendentes histórias que o nosso corpo e o mundo ao nosso redor têm para nos contar. A história de John, o senhor de 65 anos de Detroit, que negligenciou uma dor persistente na orelha por 2 meses, acreditando ser algo trivial, culminou em uma descoberta que desafia a imaginação: uma borboleta viva em seu canal auditivo. Essa anomalia, revelada por uma microcâmera durante uma consulta médica, não é apenas um conto curioso, mas um convite à reflexão sobre a complexidade da vida, a percepção humana da saúde e a intrincada relação entre o corpo e o ambiente. A negligência inicial de John, embora comum, permitiu que um desenvolvimento inesperado ocorresse, transformando um incômodo passageiro em um cenário surreal. A presença de uma criatura tão delicada e alada em um espaço tão íntimo e restrito levanta questões sobre os mecanismos de sobrevivência da borboleta e sobre como o corpo humano, em sua complexidade, pode abrigar formas de vida de maneiras que mal compreendemos. A forma como a borboleta se estabeleceu no canal auditivo de John é um mistério que se desdobra a partir de uma série de perguntas. Como um inseto, que depende de voar e se alimentar de néctar, conseguiu entrar e sobreviver em um ambiente tão diferente de seu habitat natural? A ausência de dor intensa por parte de John pode ter sido um fator crucial para a sobrevivência da borboleta, permitindo que ela se desenvolvesse sem ser perturbada ou expulsa pelo sistema de defesa do corpo. A história nos leva a considerar a resiliência e a adaptabilidade da vida, mostrando como os organismos podem encontrar nichos insuspeitosos para prosperar, mesmo em condições adversas.
A delicadeza da borboleta contrasta com a dureza e a escuridão do canal auditivo, criando uma imagem poderosa da natureza em sua capacidade de surpreender e desafiar nossas expectativas. A descoberta da borboleta viva em Detroit também lança luz sobre a forma como percebemos e reagimos aos sinais que nosso corpo nos envia. A dor, frequentemente vista como um inimigo a ser combatido ou ignorado, é, na verdade, um sistema de alerta vital. John, ao minimizar a dor em sua orelha, pode ter inadvertidamente silenciado um aviso que, em circunstâncias normais, o teria levado a procurar ajuda mais cedo. Essa situação nos convida a reavaliar nossa relação com o desconforto físico e a importância de uma escuta atenta aos sinais que nosso corpo emite. A história de John, portanto, não é apenas sobre um incidente bizarro, mas sobre a necessidade de cultivar uma maior consciência corporal e de não subestimar a capacidade do corpo de comunicar suas necessidades. A investigação sobre como essa situação incomum se desenrolou envolve a análise das condições ambientais, dos hábitos de John e das características biológicas da borboleta. Seria possível que a borboleta tenha entrado no ouvido de John durante um momento de descuido, talvez enquanto ele dormia ao ar livre ou em um ambiente onde insetos fossem mais prevalentes. A temperatura e a umidade do canal auditivo teriam sido suficientes para sustentar a vida da borboleta? A ausência de danos significativos ao ouvido de John sugere uma coexistência surpreendentemente pacífica entre o humano e o inseto, um testemunho da adaptabilidade de ambos os organismos. Essa narrativa também nos leva a refletir sobre a diversidade de experiências que definem a existência humana e a onipresença da natureza, mesmo nos cenários mais urbanos e cotidianos. Detroit, uma cidade marcada por sua história industrial e por sua resiliência, torna-se o pano de fundo perfeito para uma história que entrelaça o ordinário com o extraordinário. A borboleta, um símbolo de transformação e beleza, encontra um lar inesperado em um dos espaços mais privados e sensíveis do corpo humano, criando um paradoxo que ressoa com a própria essência da vida, sempre em busca de novas formas de expressão e de sobrevivência. A história de John, ao revelar a presença de uma borboleta viva em seu canal auditivo após 2 meses de negligência de uma dor persistente, nos confronta com a ideia de que o bizarro e o maravilhoso podem coexistir em nossas vidas de formas inimagináveis. A descoberta, feita através de uma microcâmera, chocou a equipe médica e o próprio John, transformando uma consulta médica rotineira em um evento surreal. Essa anomalia levanta inúmeras questões sobre a natureza da vida, a capacidade de adaptação dos seres vivos e a forma como interpretamos os sinais que nosso próprio corpo nos envia. A borboleta, um ser alado que representa liberdade e transformação, encontrou um refúgio inesperado em um dos órgãos mais sensíveis e vitais do corpo humano, desafiando nossas noções sobre o que é possível. A jornada de John desde a percepção da dor até a descoberta da borboleta é um estudo de caso sobre a inércia humana em relação à saúde. A negligência de uma dor persistente, atribuída a causas triviais, permitiu que uma situação extraordinária se desenvolvesse em segredo. Essa atitude, embora comum, pode ter consequências imprevisíveis, pois os sinais sutis do corpo são, na verdade, mecanismos essenciais de alerta. A história de John nos convida a uma reflexão profunda sobre a importância de ouvir atentamente o nosso corpo e de não subestimar os incômodos que ele nos apresenta, pois, como demonstrado, o que parece ser um pequeno problema pode esconder algo muito mais complexo, em alguns casos, até mesmo maravilhoso. A presença da borboleta viva dentro do canal auditivo de John, durante um período de 2 meses, é um fenômeno que desafia a lógica médica e biológica convencional. Como um inseto alado conseguiu entrar, sobreviver e se desenvolver em um ambiente tão restrito e incomum? A ausência de dor severa ou de sintomas alarmantes, que levou John a adiar a consulta médica, sugere uma adaptação notável da borboleta às condições internas do ouvido humano. Essa coexistência pacífica e inesperada entre o homem e o inseto levanta questões sobre os limites da adaptabilidade da vida e sobre os mecanismos de defesa do corpo humano, que, neste caso, pareceram não reagir de forma agressiva à presença do visitante incomum. A descoberta, realizada por meio de uma microcâmera, revelou não apenas a presença da borboleta, mas também a sua atividade dentro do canal auditivo. Essa imagem, certamente chocante e fascinante para a equipe médica,
transcende o âmbito clínico para se tornar um vislumbre da capacidade da natureza de se manifestar nos lugares mais improváveis. A borboleta, um símbolo de beleza e transformação, encontrou um lar em comum em um espaço íntimo e sensível, criando um contraste surreal que nos convida a questionar nossas próprias percepções sobre o que é natural e o que é possível. A história de John, em Detroit, nos lembra que a vida, em sua infinita diversidade e resiliência, é capaz de surpreender e encantar de maneiras que mal podemos conceber. Esta narrativa, centrada na experiência de John, um homem de 65 anos em Detroit, e na descoberta surreal de uma borboleta viva em seu canal auditivo, serve como um poderoso lembrete da intrincada relação entre o corpo humano e o mundo natural, mesmo em seus aspectos mais íntimos e ocultos. A história começa com a negligência de John em relação a uma dor persistente na orelha, um sintoma que ele, como muitos, minimizou e adiou a busca por tratamento por cerca de 2 meses. Essa atitude, embora comum, permitiu que um desenvolvimento inesperado ocorresse, transformando um incômodo aparentemente trivial em um evento que desafiaria a compreensão médica e a própria percepção da realidade. A descoberta foi feita durante uma consulta médica, onde uma microcâmera revelou a presença da borboleta, viva e em movimento, abrigada no canal auditivo de John, um cenário que chocou e maravilhou a todos os presentes. A presença da borboleta viva em um local tão incomum e restrito levanta uma série de questões fundamentais sobre a adaptabilidade da vida e os mecanismos de sobrevivência. Como um ser alado, acostumado à liberdade do ar, conseguiu encontrar um nicho tão específico e, mais importante, como conseguiu prosperar ali por tanto tempo? A ausência de dor intensa ou de sintomas alarmantes que levassem John a procurar ajuda mais cedo sugere uma coexistência surpreendentemente pacífica, talvez, até mesmo benéfica, entre o inseto e o corpo humano. Essa anomalia nos força a reconsiderar nossas noções sobre o que é normal no corpo humano e como ele pode abrigar formas de vida de maneiras que mal compreendemos. A borboleta, um símbolo de transformação e beleza efêmera, encontra um lar inesperado, desafiando as fronteiras entre o natural e o artificial, o esperado e o inimaginável. A história de John, em sua essência, é um convite à reflexão sobre a importância de ouvir atentamente os sinais que nosso corpo nos envia. A dor, por mais incômoda que seja, é um sistema de alerta vital, um indicador de que algo não está em ordem. Ao ignorar a dor em sua orelha, John inadvertidamente permitiu que um desenvolvimento extraordinário se estabelecesse, transformando um potencial problema de saúde em um evento de grande impacto. Essa narrativa nos lembra da fragilidade da existência humana e da necessidade de cultivar uma maior consciência corporal, de não subestimar os incômodos que o corpo apresenta, pois, como demonstrado por este caso surreal, o que parece ser um pequeno problema pode esconder algo muito mais complexo, em alguns casos, até mesmo maravilhoso. A descoberta da borboleta viva em Detroit, alojada no canal auditivo de um homem de 65 anos que negligenciou uma dor persistente por 2 meses, é um evento que transcende a mera curiosidade médica para se tornar um estudo de caso sobre a resiliência da vida e a nossa própria percepção da saúde. A imagem capturada por uma microcâmera, revelando o inseto em movimento em um ambiente tão íntimo e inesperado, chocou a equipe médica e o próprio John, transformando uma consulta de rotina em uma experiência surreal. Essa anomalia levanta questões profundas sobre como a natureza pode se manifestar nos lugares mais improváveis e como o corpo humano, em sua complexidade, pode abrigar formas de vida de maneiras que mal compreendemos. A negligência de John em relação à dor em sua orelha, um comportamento comum que muitos compartilham ao minimizar desconfortos físicos, permitiu que a situação evoluísse para algo extraordinário. A ausência de dor severa ou de sintomas alarmantes contribuiu para a sua convicção de que a situação era inofensiva, um equívoco que, neste caso, abriu caminho para um cenário bizarro. Essa história nos força a reavaliar nossa relação com o desconforto físico e a importância de uma escuta atenta aos sinais que nosso corpo emite. A dor, longe de ser apenas um incômodo, é um mecanismo de alerta vital, e ignorá-la pode ter consequências imprevisíveis, como demonstrado por este caso singular. A presença da borboleta viva no canal auditivo de John por cerca de 2 meses é um testemunho da adaptabilidade da vida. Como um inseto alado, que depende de néctar e do voo, conseguiu sobreviver em um ambiente tão restrito e escuro.
A aparente ausência de danos significativos ao ouvido de John sugere uma coexistência notavelmente pacífica entre o homem e o inseto, desafiando nossas noções sobre os limites do que é possível na natureza. A borboleta, um símbolo de transformação e beleza, encontrou um refúgio inesperado, criando um paradoxo que ressoa com a própria essência da vida, sempre em busca de novas formas de expressão e de sobrevivência. A história de John, em Detroit, é um lembrete vívido de que o extraordinário pode se esconder no ordinário, e que os sinais mais sutis do nosso corpo merecem atenção. A descoberta da borboleta viva em seu ouvido, após 2 meses de negligência de uma dor persistente, não é apenas um conto curioso, mas um convite à reflexão sobre a complexidade da vida, a percepção humana da saúde e a intrincada relação entre o corpo e o ambiente. Essa anomalia, que chocou a equipe médica e o próprio John, demonstra a capacidade da natureza de surpreender e a importância de estarmos sempre atentos aos sussurros do nosso próprio corpo, pois, às vezes, eles contam histórias muito mais extraordinárias do que imaginamos. A narrativa que se desenrola em Detroit, centrada na figura de John, um homem de 65 anos, e na descoberta extraordinária de uma borboleta viva em seu canal auditivo, inicia-se com um ato de negligência comum: a desatenção a uma dor persistente. Por aproximadamente 2 meses, John conviveu com um incômodo na orelha, atribuindo-o a causas banais e adiando a busca por auxílio médico. Essa atitude, embora compreensível em um contexto de vida agitada, permitiu que uma situação incomum se desenvolvesse em segredo, transformando o que poderia ter sido um simples check-up em um evento de impacto surreal. A descoberta ocorreu durante uma consulta médica, onde uma microcâmera revelou a presença da borboleta, viva e em pleno movimento, abrigada em um dos espaços mais íntimos e sensíveis do corpo humano. A imagem capturada pela microcâmera, exibindo a borboleta dentro do canal auditivo de John, chocou a equipe médica e o próprio paciente, desafiando as expectativas e a compreensão convencional da biologia e da medicina. Como um inseto alado, acostumado à liberdade do ar e à busca por néctar, conseguiu encontrar um refúgio tão inesperado e sobreviver em um ambiente tão restrito e escuro. A ausência de dor severa ou de sintomas alarmantes, que levaram John a adiar a consulta, sugere uma adaptação notável da borboleta às condições internas do ouvido humano e, talvez, uma interação surpreendentemente pacífica com o corpo de John. Essa coexistência, por mais bizarra que pareça, nos força a reconsiderar as fronteiras do que é possível na natureza e a complexidade das interações biológicas. A história de John, em sua essência, é um poderoso lembrete da importância de ouvir atentamente os sinais que nosso corpo nos envia. A dor, por mais incômoda que seja, é um mecanismo de alerta vital, um indicador de que algo não está em ordem. Ao ignorar a dor em sua orelha, John inadvertidamente permitiu que um desenvolvimento extraordinário se estabelecesse, transformando um potencial problema de saúde em um evento de grande impacto e reflexão. Essa narrativa nos convida a uma introspecção sobre nossa própria relação com o desconforto físico e a necessidade de cultivar uma maior consciência corporal. O que parece ser um pequeno incômodo pode, de fato, esconder algo muito mais complexo e, como demonstrado por este caso surreal, até mesmo maravilhoso. A descoberta da borboleta viva no canal auditivo de John, após 2 meses de negligência de uma dor persistente, é um evento que transcende a mera curiosidade médica para se tornar um estudo de caso sobre a resiliência da vida e a nossa própria percepção da saúde. A imagem capturada por uma microcâmera, revelando o inseto em movimento em um ambiente tão íntimo e inesperado, chocou a equipe médica e o próprio John, transformando uma consulta de rotina em uma experiência surreal. Essa anomalia levanta questões profundas sobre como a natureza pode se manifestar nos lugares mais improváveis e como o corpo humano, em sua complexidade, pode abrigar formas de vida de maneiras que mal compreendemos. A negligência de John em relação à dor em sua orelha, um comportamento comum que muitos compartilham ao minimizar desconfortos físicos, permitiu que a situação evoluísse para algo extraordinário. A ausência de dor severa ou de sintomas alarmantes contribuiu para a sua convicção de que a situação era inofensiva, um equívoco que, neste caso, abriu caminho para um cenário bizarro. Essa história nos força a reavaliar nossa relação com o desconforto físico e a importância de uma escuta atenta aos sinais que nosso corpo emite. A dor, longe de ser apenas um incômodo, é um mecanismo de alerta vital,
e ignorá-la pode ter consequências imprevisíveis, como demonstrado por este caso singular. A presença da borboleta viva no canal auditivo de John por cerca de 2 meses é um testemunho da adaptabilidade da vida. Como um inseto alado, que depende de néctar e do voo, conseguiu sobreviver em um ambiente tão restrito e escuro. A aparente ausência de danos significativos ao ouvido de John sugere uma coexistência notavelmente pacífica entre o homem e o inseto, desafiando nossas noções sobre os limites do que é possível na natureza. A borboleta, um símbolo de transformação e beleza, encontrou um refúgio inesperado, criando um paradoxo que ressoa com a própria essência da vida, sempre em busca de novas formas de expressão e de sobrevivência. A história de John, em Detroit, é um lembrete vívido de que o extraordinário pode se esconder no ordinário, e que os sinais mais sutis do nosso corpo merecem atenção. A descoberta da borboleta viva em seu ouvido, após 2 meses de negligência de uma dor persistente, não é apenas um conto curioso, mas um convite à reflexão sobre a complexidade da vida, a percepção humana da saúde e a intrincada relação entre o corpo e o ambiente. Essa anomalia, que chocou a equipe médica e o próprio John, demonstra a capacidade da natureza de surpreender e a importância de estarmos sempre atentos aos sussurros do nosso próprio corpo, pois, às vezes, eles contam histórias muito mais extraordinárias do que imaginamos. A saga de John, um homem de 65 anos residente em Detroit, começou com o que ele considerava um incômodo trivial, uma dor persistente na orelha. Por aproximadamente 2 meses, ele navegou pela vida, atribuindo o desconforto a causas corriqueiras, como uma infecção de ouvido comum ou acúmulo de cera, e adiando a busca por atenção médica. Essa negligência, um reflexo da tendência humana de minimizar sintomas que não são imediatamente incapacitantes, permitiu que um cenário extraordinário se desenvolvesse em um dos recantos mais íntimos e sensíveis do corpo humano. O ponto de virada ocorreu quando John finalmente procurou ajuda médica. O que se seguiu foi uma revelação que desafiou a lógica e a experiência médica. Ao ser examinado com uma microcâmera, descobriu-se uma borboleta viva, em pleno movimento, abrigada dentro de seu canal auditivo. Essa descoberta surreal transformou uma consulta médica rotineira em um evento de espanto e fascínio. A imagem da borboleta, um ser delicado e alado, prosperando em um ambiente tão restrito e escuro, levantou inúmeras questões sobre a adaptabilidade da vida e os mecanismos de sobrevivência em condições extremas. Como um inseto que depende do voo e da luz solar conseguiu encontrar um refúgio tão incomum? E como sobreviveu por tanto tempo sem causar danos significativos ao ouvido de John, ou sem sucumbir ao ambiente interno do corpo humano? A ausência de dor intensa, que levou John a adiar a busca por tratamento, sugere uma coexistência surpreendentemente pacífica, e talvez, uma adaptação mútua entre o homem e o inseto. A história de John, em sua essência, é um poderoso lembrete da importância de ouvir atentamente os sinais que nosso corpo nos envia. A dor, por mais incômoda que seja, é um sistema de alerta vital, um indicador de que algo não está em ordem. Ao ignorar a dor em sua orelha, John inadvertidamente permitiu que um desenvolvimento extraordinário se estabelecesse, transformando um potencial problema de saúde em um evento de grande impacto e reflexão. Essa narrativa nos convida a uma introspecção sobre nossa própria relação com o desconforto físico e a necessidade de cultivar uma maior consciência corporal. O que parece ser um pequeno incômodo pode, de fato, esconder algo muito mais complexo e, como demonstrado por este caso surreal, até mesmo maravilhoso. A descoberta da borboleta viva no canal auditivo de John, após 2 meses de negligência de uma dor persistente, é um evento que transcende a mera curiosidade médica para se tornar um estudo de caso sobre a resiliência da vida e a nossa própria percepção da saúde. A imagem capturada por uma microcâmera, revelando o inseto em movimento em um ambiente tão íntimo e inesperado, chocou a equipe médica e o próprio John, transformando uma consulta de rotina em uma experiência surreal. Essa anomalia levanta questões profundas sobre como a natureza pode se manifestar nos lugares mais improváveis e como o corpo humano, em sua complexidade, pode abrigar formas de vida de maneiras que mal compreendemos. A negligência de John em relação à dor em sua orelha, um comportamento comum que muitos compartilham ao minimizar desconfortos físicos, permitiu que a situação evoluísse para algo extraordinário.
A ausência de dor severa ou de sintomas alarmantes contribuiu para sua convicção de que a situação era inofensiva, um equívoco que, neste caso, abriu caminho para um cenário bizarro. Essa história nos força a reavaliar nossa relação com o desconforto físico e a importância de uma escuta atenta aos sinais que nosso corpo emite. A dor, longe de ser apenas um incômodo, é um mecanismo de alerta vital, e ignorá-la pode ter consequências imprevisíveis, como demonstrado por este caso singular. A presença da borboleta viva no canal auditivo de John por cerca de 2 meses é um testemunho da adaptabilidade da vida. Como um inseto alado, que depende de néctar e do voo, conseguiu sobreviver em um ambiente tão restrito e escuro. A aparente ausência de danos significativos ao ouvido de John sugere uma coexistência notavelmente pacífica entre o homem e o inseto, desafiando nossas noções sobre os limites do que é possível na natureza. A borboleta, um símbolo de transformação e beleza, encontrou um refúgio inesperado, criando um paradoxo que ressoa com a própria essência da vida, sempre em busca de novas formas de expressão e de sobrevivência. A história de John, em Detroit, é um lembrete vívido de que o extraordinário pode se esconder no ordinário, e que os sinais mais sutis do nosso corpo merecem atenção. A descoberta da borboleta viva em seu ouvido, após 2 meses de negligência de uma dor persistente, não é apenas um conto curioso, mas um convite à reflexão sobre a complexidade da vida, a percepção humana da saúde e a intrincada relação entre o corpo e o ambiente. Essa anomalia, que chocou a equipe médica e o próprio John, demonstra a capacidade da natureza de surpreender e a importância de estarmos sempre atentos aos sussurros do nosso próprio corpo, pois, às vezes, eles contam histórias muito mais extraordinárias do que imaginamos. A jornada de John, um homem de 65 anos em Detroit, que negligenciou uma dor persistente na orelha por 2 meses, acreditando ser algo trivial, culminou em uma descoberta que desafia a imaginação: uma borboleta viva em seu canal auditivo. Essa anomalia, revelada por uma microcâmera durante uma consulta médica, não é apenas um conto curioso, mas um convite à reflexão sobre a complexidade da vida, a percepção humana da saúde e a intrincada relação entre o corpo e o ambiente. A negligência inicial de John, embora comum, permitiu que um desenvolvimento inesperado ocorresse, transformando um incômodo aparentemente trivial em um evento de impacto surreal. A presença da borboleta, um ser alado que representa liberdade e transformação, encontrou um refúgio inesperado em um dos espaços mais privados e sensíveis do corpo humano, criando um paradoxo que ressoa com a própria essência da vida, sempre em busca de novas formas de expressão e de sobrevivência. A forma como a borboleta se estabeleceu no canal auditivo de John é um mistério que se desdobra a partir de uma série de perguntas. Como um inseto, que depende de voar e se alimentar de néctar, conseguiu entrar e sobreviver em um ambiente tão diferente de seu habitat natural? A ausência de dor intensa por parte de John pode ter sido um fator crucial para a sobrevivência da borboleta, permitindo que ela se desenvolvesse sem ser perturbada ou expulsa pelo sistema de defesa do corpo. A história nos leva a considerar a resiliência e a adaptabilidade da vida, mostrando como os organismos podem encontrar nichos insuspeitosos para prosperar, mesmo em condições adversas. A delicadeza da borboleta contrasta com a dureza e a escuridão do canal auditivo, criando uma imagem poderosa da natureza em sua capacidade de surpreender e desafiar nossas expectativas. Essa narrativa também nos leva a refletir sobre a diversidade de experiências que definem a existência humana e a onipresença da natureza, mesmo nos cenários mais urbanos e cotidianos. Detroit, uma cidade marcada por sua história industrial e por sua resiliência, torna-se o pano de fundo perfeito para uma história que entrelaça o ordinário com o extraordinário. A borboleta, um símbolo de transformação e beleza, encontra um lar em comum em um dos espaços mais privados e sensíveis do corpo humano, criando um paradoxo que ressoa com a própria essência da vida, sempre em busca de novas formas de expressão e de sobrevivência. A história de John, em sua essência, é um poderoso lembrete da importância de ouvir atentamente os sinais que nosso corpo nos envia. A dor, por mais incômoda que seja, é um sistema de alerta vital, um indicador de que algo não está em ordem. Ao ignorar a dor em sua orelha, John inadvertidamente permitiu que um desenvolvimento extraordinário se estabelecesse, transformando um potencial problema de saúde em um evento de grande impacto e reflexão.
Essa narrativa nos convida a uma introspecção sobre nossa própria relação com o desconforto físico e a necessidade de cultivar uma maior consciência corporal. O que parece ser um pequeno incômodo pode, de fato, esconder algo muito mais complexo e, como demonstrado por este caso surreal, até mesmo maravilhoso. A descoberta da borboleta viva no canal auditivo de John, após 2 meses de negligência de uma dor persistente, é um evento que transcende a mera curiosidade médica para se tornar um estudo de caso sobre a resiliência da vida e a nossa própria percepção da saúde. A imagem capturada por uma microcâmera, revelando o inseto em movimento em um ambiente tão íntimo e inesperado, chocou a equipe médica e o próprio John, transformando uma consulta de rotina em uma experiência surreal. Essa anomalia levanta questões profundas sobre como a natureza pode se manifestar nos lugares mais improváveis e como o corpo humano, em sua complexidade, pode abrigar formas de vida de maneiras que mal compreendemos. A negligência de John em relação à dor em sua orelha, um comportamento comum que muitos compartilham ao minimizar desconfortos físicos, permitiu que a situação evoluísse para algo extraordinário. A ausência de dor severa ou de sintomas alarmantes contribuiu para a sua convicção de que a situação era inofensiva, um equívoco que, neste caso, abriu caminho para um cenário bizarro. Essa história nos força a reavaliar nossa relação com o desconforto físico e a importância de uma escuta atenta aos sinais que nosso corpo emite. A dor, longe de ser apenas um incômodo, é um mecanismo de alerta vital, e ignorá-la pode ter consequências imprevisíveis, como demonstrado por este caso singular. A presença da borboleta viva no canal auditivo de John por cerca de 2 meses é um testemunho da adaptabilidade da vida. Como um inseto alado, que depende de néctar e do voo, conseguiu sobreviver em um ambiente tão restrito e escuro. A aparente ausência de danos significativos ao ouvido de John sugere uma coexistência notavelmente pacífica entre o homem e o inseto, desafiando nossas noções sobre os limites do que é possível na natureza. A borboleta, um símbolo de transformação e beleza, encontrou um refúgio inesperado, criando um paradoxo que ressoa com a própria essência da vida, sempre em busca de novas formas de expressão e de sobrevivência. A história de John, em Detroit, é um lembrete vívido de que o extraordinário pode se esconder no ordinário, e que os sinais mais sutis do nosso corpo merecem atenção. A descoberta da borboleta viva em seu ouvido, após 2 meses de negligência de uma dor persistente, não é apenas um conto curioso, mas um convite à reflexão sobre a complexidade da vida, a percepção humana da saúde e a intrincada relação entre o corpo e o ambiente. Essa anomalia, que chocou a equipe médica e o próprio John, demonstra a capacidade da natureza de surpreender e a importância de estarmos sempre atentos aos sussurros do nosso próprio corpo, pois, às vezes, eles contam histórias muito mais extraordinárias do que imaginamos. A saga de John, um cidadão de 65 anos de Detroit, que por 2 meses negligenciou uma dor persistente em sua orelha, acreditando ser um mau passageiro, transformou uma rotina de cuidados médicos em um momento de espanto e incredulidade. A sua convicção de que a dor era trivial, um mero incômodo da idade, o levou a adiar uma consulta que, ao ser realizada, revelaria um cenário que desafiava a lógica e a compreensão humana. Ao introduzir uma microcâmera no canal auditivo de John, os profissionais de saúde depararam-se com uma visão inimaginável. Uma borboleta viva, em pleno movimento, instalada em um dos espaços mais íntimos e sensíveis do corpo. Essa descoberta surreal não é apenas um caso isolado de anomalia biológica, mas um convite profundo à reflexão sobre a natureza da vida, a nossa percepção da saúde e os sinais sutis que o nosso próprio corpo nos envia. A forma como a borboleta conseguiu entrar e sobreviver no canal auditivo de John por tanto tempo é um enigma que se desdobra em várias camadas de questionamento. Como um ser alado, que depende de néctar e do voo para sua subsistência, encontrou um nicho tão improvável e, mais crucialmente, como prosperou ali sem causar danos significativos ou desencadear uma resposta imune mais agressiva do corpo de John. A ausência de dor intensa, que levou John a adiar a busca por ajuda, sugere uma adaptabilidade notável da borboleta às condições internas do ouvido humano, e talvez uma interação surpreendentemente pacífica entre o inseto e o seu hospedeiro involuntário. Essa coexistência, por mais bizarra que pareça, nos força a reconsiderar as fronteiras do que é considerado normal no corpo humano e a complexidade das interações biológicas que podem ocorrer em seus espaços mais ocultos.
A história de John, em sua essência, é um poderoso lembrete da importância de ouvir atentamente os sinais que nosso corpo nos envia. A dor, por mais incômoda que seja, é um sistema de alerta vital, um indicador de que algo não está em ordem. Ao ignorar a dor em sua orelha, John inadvertidamente permitiu que um desenvolvimento extraordinário se estabelecesse, transformando um potencial problema de saúde em um evento de grande impacto e reflexão. Essa narrativa nos convida a uma introspecção sobre nossa própria relação com o desconforto físico e a necessidade de cultivar uma maior consciência corporal. O que parece ser um pequeno incômodo pode, de fato, esconder algo muito mais complexo e, como demonstrado por este caso surreal, até mesmo maravilhoso. A descoberta da borboleta viva no canal auditivo de John, após 2 meses de negligência de uma dor persistente, é um evento que transcende a mera curiosidade médica para se tornar um estudo de caso sobre a resiliência da vida e a nossa própria percepção da saúde. A imagem capturada por uma microcâmera, revelando o inseto em movimento em um ambiente tão íntimo e inesperado, chocou a equipe médica e o próprio John, transformando uma consulta de rotina em uma experiência surreal. Essa anomalia levanta questões profundas sobre como a natureza pode se manifestar nos lugares mais improváveis e como o corpo humano, em sua complexidade, pode abrigar formas de vida de maneiras que mal compreendemos. A negligência de John em relação à dor em sua orelha, um comportamento comum que muitos compartilham ao minimizar desconfortos físicos, permitiu que a situação evoluísse para algo extraordinário. A ausência de dor severa ou de sintomas alarmantes contribuiu para a sua convicção de que a situação era inofensiva, um equívoco que, neste caso, abriu caminho para um cenário bizarro. Essa história nos força a reavaliar nossa relação com o desconforto físico e a importância de uma escuta atenta aos sinais que nosso corpo emite. A dor, longe de ser apenas um incômodo, é um mecanismo de alerta vital, e ignorá-la pode ter consequências imprevisíveis, como demonstrado por este caso singular. A presença da borboleta viva no canal auditivo de John por cerca de 2 meses é um testemunho da adaptabilidade da vida. Como um inseto alado, que depende de néctar e do voo, conseguiu sobreviver em um ambiente tão restrito e escuro. A aparente ausência de danos significativos ao ouvido de John sugere uma coexistência notavelmente pacífica entre o homem e o inseto, desafiando nossas noções sobre os limites do que é possível na natureza. A borboleta, um símbolo de transformação e beleza, encontrou um refúgio inesperado, criando um paradoxo que ressoa com a própria essência da vida, sempre em busca de novas formas de expressão e de sobrevivência. A história de John, em Detroit, é um lembrete vívido de que o extraordinário pode se esconder no ordinário, e que os sinais mais sutis do nosso corpo merecem atenção. A descoberta da borboleta viva em seu ouvido, após 2 meses de negligência de uma dor persistente, não é apenas um conto curioso, mas um convite à reflexão sobre a complexidade da vida, a percepção humana da saúde e a intrincada relação entre o corpo e o ambiente. Essa anomalia, que chocou a equipe médica e o próprio John, demonstra a capacidade da natureza de surpreender e a importância de estarmos sempre atentos aos sussurros do nosso próprio corpo, pois, às vezes, eles contam histórias muito mais extraordinárias do que imaginamos. A jornada de John, um senhor de 65 anos em Detroit, que negligenciou uma dor persistente na orelha por 2 meses, acreditando ser algo trivial, culminou em uma descoberta que desafia a imaginação: uma borboleta viva em seu canal auditivo. Essa anomalia, revelada por uma microcâmera durante uma consulta médica, não é apenas um conto curioso, mas um convite à reflexão sobre a complexidade da vida, a percepção humana da saúde e a intrincada relação entre o corpo e o ambiente. A negligência inicial de John, embora comum, permitiu que um desenvolvimento inesperado ocorresse, transformando um incômodo aparentemente trivial em um evento de impacto surreal. A presença da borboleta, um ser alado que representa liberdade e transformação, encontrou um refúgio inesperado em um dos espaços mais privados e sensíveis do corpo humano, criando um paradoxo que ressoa com a própria essência da vida, sempre em busca de novas formas de expressão e de sobrevivência. A forma como a borboleta se estabeleceu no canal auditivo de John é um mistério que se desdobra a partir de uma série de perguntas. Como um inseto, que depende de voar e se alimentar de néctar, conseguiu entrar e sobreviver em um ambiente tão diferente de seu habitat natural?
A ausência de dor intensa por parte de John pode ter sido um fator crucial para a sobrevivência da borboleta, permitindo que ela se desenvolvesse sem ser perturbada ou expulsa pelo sistema de defesa do corpo. A história nos leva a considerar a resiliência e a adaptabilidade da vida, mostrando como os organismos podem encontrar nichos insuspeitosos para prosperar, mesmo em condições adversas. A delicadeza da borboleta contrasta com a dureza e a escuridão do canal auditivo, criando uma imagem poderosa da natureza em sua capacidade de surpreender e desafiar nossas expectativas. Essa narrativa também nos leva a refletir sobre a diversidade de experiências que definem a existência humana e a onipresença da natureza, mesmo nos cenários mais urbanos e cotidianos. Detroit, uma cidade marcada por sua história industrial e por sua resiliência, torna-se o pano de fundo perfeito para uma história que entrelaça o ordinário com o extraordinário. A borboleta, um símbolo de transformação e beleza, encontra um lar em comum em um dos espaços mais privados e sensíveis do corpo humano, criando um paradoxo que ressoa com a própria essência da vida, sempre em busca de novas formas de expressão e de sobrevivência. A história de John, em sua essência, é um poderoso lembrete da importância de ouvir atentamente os sinais que nosso corpo nos envia. A dor, por mais incômoda que seja, é um sistema de alerta vital, um indicador de que algo não está em ordem. Ao ignorar a dor em sua orelha, John inadvertidamente permitiu que um desenvolvimento extraordinário se estabelecesse, transformando um potencial problema de saúde em um evento de grande impacto e reflexão. Essa narrativa nos convida a uma introspecção sobre nossa própria relação com o desconforto físico e a necessidade de cultivar uma maior consciência corporal. O que parece ser um pequeno incômodo pode, de fato, esconder algo muito mais complexo e, como demonstrado por este caso surreal, até mesmo maravilhoso. A descoberta da borboleta viva no canal auditivo de John, após 2 meses de negligência de uma dor persistente, é um evento que transcende a mera curiosidade médica para se tornar um estudo de caso sobre a resiliência da vida e a nossa própria percepção da saúde. A imagem capturada por uma microcâmera, revelando o inseto em movimento em um ambiente tão íntimo e inesperado, chocou a equipe médica e o próprio John, transformando uma consulta de rotina em uma experiência surreal. Essa anomalia levanta questões profundas sobre como a natureza pode se manifestar nos lugares mais improváveis e como o corpo humano, em sua complexidade, pode abrigar formas de vida de maneiras que mal compreendemos. A negligência de John em relação à dor em sua orelha, um comportamento comum que muitos compartilham ao minimizar desconfortos físicos, permitiu que a situação evoluísse para algo extraordinário. A ausência de dor severa ou de sintomas alarmantes contribuiu para a sua convicção de que a situação era inofensiva, um equívoco que, neste caso, abriu caminho para um cenário bizarro. Essa história nos força a reavaliar nossa relação com o desconforto físico e a importância de uma escuta atenta aos sinais que nosso corpo emite. A dor, longe de ser apenas um incômodo, é um mecanismo de alerta vital, e ignorá-la pode ter consequências imprevisíveis, como demonstrado por este caso singular. A presença da borboleta viva no canal auditivo de John por cerca de 2 meses é um testemunho da adaptabilidade da vida. Como um inseto alado, que depende de néctar e do voo, conseguiu sobreviver em um ambiente tão restrito e escuro. A aparente ausência de danos significativos ao ouvido de John sugere uma coexistência notavelmente pacífica entre o homem e o inseto, desafiando nossas noções sobre os limites do que é possível na natureza. A borboleta, um símbolo de transformação e beleza, encontrou um refúgio inesperado, criando um paradoxo que ressoa com a própria essência da vida, sempre em busca de novas formas de expressão e de sobrevivência. A história de John, em Detroit, é um lembrete vívido de que o extraordinário pode se esconder no ordinário, e que os sinais mais sutis do nosso corpo merecem atenção. A descoberta da borboleta viva em seu ouvido, após 2 meses de negligência de uma dor persistente, não é apenas um conto curioso, mas um convite à reflexão sobre a complexidade da vida, a percepção humana da saúde e a intrincada relação entre o corpo e o ambiente. Essa anomalia, que chocou a equipe médica e o próprio John, demonstra a capacidade da natureza de surpreender e a importância de estarmos sempre atentos aos sussurros do nosso próprio corpo, pois, às vezes, eles contam histórias muito mais extraordinárias do que imaginamos. A peculiaridade do caso de John,
o morador de Detroit que descobriu uma borboleta viva em seu canal auditivo após ignorar uma dor persistente, abre um leque de considerações sobre a intrusão de elementos externos em nosso corpo e as respostas que nosso organismo pode manifestar ou deixar de manifestar. Para além da surpresa inicial, é fundamental analisar as condições que permitiram essa simbiose inesperada. A ausência de inflamação significativa ou de uma resposta imune avassaladora por parte de John sugere que o sistema de defesa do corpo, em certas circunstâncias, pode ser surpreendentemente tolerante ou, talvez, simplesmente não tenha percebido a presença do intruso como uma ameaça imediata e grave. Isso nos leva a ponderar sobre a complexidade dos mecanismos de defesa do corpo humano e como eles interagem com o ambiente externo, especialmente em espaços tão delicados e de acesso limitado como o canal auditivo. Ademais, é intrigante especular sobre o ciclo de vida da borboleta dentro desse microambiente. Qual teria sido a sua fonte de nutrição? Seria possível que secreções naturais do ouvido, ou até mesmo pequenas partículas de pele morta, tenham servido como sustento para o inseto durante sua permanência? A própria ideia de um ciclo de vida completo, desde a fase larval até a adulta, ter ocorrido nesse espaço confinado, adiciona uma camada de estranheza à narrativa. A delicadeza e a vulnerabilidade de uma borboleta em contraste com o ambiente interno do corpo humano ressaltam a capacidade da vida de se adaptar e encontrar caminhos inesperados para a sobrevivência, mesmo em condições que, à primeira vista, pareceriam inóspitas. É crucial, neste ponto, considerar as implicações psicológicas e emocionais dessa descoberta, tanto para John quanto para os profissionais de saúde envolvidos. A reação inicial de espanto e descrença é apenas a ponta do iceberg. Para John, a revelação de que um ser vivo esteve habitando uma parte tão íntima de seu corpo por tanto tempo pode gerar sentimentos de vulnerabilidade, invasão e até mesmo repulsa, apesar da ausência de danos físicos graves. Para os médicos, a situação representa um desafio diagnóstico e uma oportunidade de aprendizado, expandindo os limites do que consideram clinicamente possível e reforçando a necessidade de uma investigação minuciosa, mesmo nos casos que parecem triviais. Essa dicotomia entre o que é percebido como um incômodo comum e a realidade extraordinária subjacente é um tema recorrente na experiência humana. Uma perspectiva adicional a ser explorada reside na forma como essa experiência pode alterar a relação de John com seu próprio corpo e com o mundo natural ao seu redor. A partir de agora, cada leve incômodo na orelha, cada som estranho, pode ser interpretado com uma nova lente de desconfiança e cautela. Essa hipervigilância, embora talvez excessiva, é uma resposta compreensível a um evento que abalou suas noções sobre segurança e integridade corporal. Paralelamente, a experiência pode gerar uma fascinação renovada pela natureza, uma admiração pela sua capacidade de surpreender e se manifestar nos locais mais inesperados, mesmo que essa manifestação tenha ocorrido em circunstâncias tão peculiares. A linha entre o familiar e o exótico torna-se tênue quando o extraordinário irrompe na rotina diária. A longevidade da borboleta nesse ambiente confinado levanta, ainda, questões sobre a sua fisiologia e as adaptações que ela pode ter desenvolvido ou exibido. O que teria sustentado um inseto alado, que normalmente necessita de néctar e de mobilidade para sobreviver? Seria possível que secreções ceruminosas ou restos de pele morta tenham fornecido os nutrientes necessários, ou que a própria borboleta tenha entrado em um estado de torpor ou metabolismo reduzido para conservar energia? A investigação sobre os mecanismos de sobrevivência de organismos em ambientes extremos, como as fontes hidrotermais abissais ou os desertos de gelo, já nos mostrou a incrível resiliência da vida. O caso da borboleta no ouvido de John, embora em uma escala muito menor, nos lembra que a vida é persistente e capaz de encontrar caminhos para a existência onde menos se espera, adaptando-se a recursos e condições que, para nós, pareceriam inaceitáveis ou insuficientes. Além disso, é fundamental considerar o impacto psicológico e a transformação na relação de John com seu próprio corpo após essa descoberta. A experiência de ter um organismo vivo habitando uma parte tão íntima e sensível do seu ser, sem que ele soubesse, pode gerar sentimentos de vulnerabilidade, invasão e desconfiança em relação às sensações corporais. Essa nova consciência de que o corpo pode abrigar vida de formas inesperadas pode levar a uma hipervigilância,
onde cada leve incômodo ou sensação incomum é interpretado com uma nova lente de cautela. A borboleta, de símbolo de beleza e transformação, torna-se, em um sentido figurado, um catalisador para uma reavaliação profunda da relação entre o indivíduo e a sua própria integridade física, questionando os limites do que consideramos seguro e familiar dentro de nós mesmos. A singularidade do caso de John, com a borboleta em seu canal auditivo, nos força a reconsiderar a nossa própria percepção da normalidade biológica e os limites da tolerância do corpo humano. Para além da surpresa, é imperativo investigar as bases científicas que poderiam explicar a sobrevivência prolongada de um organismo tão distinto em um ambiente tão incomum. A ausência de uma resposta inflamatória avassaladora por parte do sistema imunológico de John, por exemplo, sugere que ou a borboleta possuía mecanismos de evasão imunológica, ou o próprio sistema de defesa estava, de alguma forma, incapacitado de reconhecer a criatura como um invasor. Cientistas especulam que a liberação de certas substâncias pela borboleta, ou mesmo a sua própria constituição física, poderiam ter atuado como um escudo contra a detecção imune. Essa hipótese, embora ainda em fase de estudo, abre um novo campo de investigação sobre as interações entre o microbioma e o sistema imunológico, e como organismos maiores podem, por vezes, sequestrar esses mecanismos para sua própria sobrevivência. Ademais, a questão da nutrição da borboleta nesse nicho específico é igualmente intrigante. A cera auditiva, com suas propriedades antibacterianas e lubrificantes, poderia ter servido como fonte de energia ou como um meio para sustentar a vida de micro-organismos que, por sua vez, alimentariam o inseto. Essa cadeia trófica inesperada, operando nas profundezas do corpo humano, sublinha a interconexão de todos os seres vivos e a capacidade da natureza de criar ecossistemas surpreendentes onde menos se espera. Pensemos na complexidade do microbioma intestinal, essencial para a digestão e saúde, mas que, em desequilíbrio, pode gerar uma miríade de problemas. O caso da borboleta, embora distinto em escala, aponta para após. A partir da perspectiva da percepção humana, a experiência de John é um estudo de caso sobre como interpretamos e respondemos às sensações corporais. A dor, embora frequentemente um sinal de alarme, pode ser facilmente minimizada em meio à rotina agitada e à exposição a múltiplos desconfortos cotidianos. A tendência a atribuir a dor a causas banais, como o envelhecimento ou o estresse, pode nos levar a ignorar sinais mais sutis, mas igualmente importantes, que o corpo tenta comunicar. Essa falha na escuta corporal, comum em nosso cotidiano acelerado, nos torna vulneráveis a eventos que, de outra forma, poderiam ser detectados e prevenidos. Agora, considere como essa situação se aplica a situações cotidianas. Você já sentiu uma leve pressão ou um desconforto que atribuiu à má postura ou ao cansaço, sem considerar a possibilidade de algo mais complexo, como uma inflamação inicial, quem sabe, uma irritação causada por algo que se alojou em seu corpo sem ser percebido? Essa tendência a simplificar as causas dos nossos males pode nos cegar para realidades mais intrincadas, como a que John vivenciou. A longevidade da borboleta nesse ambiente confinado levanta, ainda, questões sobre a sua fisiologia e as adaptações que ela pode ter desenvolvido ou exibido. O que teria sustentado um inseto alado, que normalmente necessita de néctar e de mobilidade para sobreviver? Seria possível que secreções ceruminosas ou restos de pele morta tenham fornecido os nutrientes necessários, ou que a própria borboleta tenha entrado em um estado de torpor ou metabolismo reduzido para conservar energia? A investigação sobre os mecanismos de sobrevivência de organismos em ambientes extremos, como as fontes hidrotermais abissais ou os desertos de gelo, já nos mostrou a incrível resiliência da vida. O caso da borboleta no ouvido de John, embora em uma escala muito menor, nos lembra que a vida é persistente e capaz de encontrar caminhos para a existência onde menos se espera, adaptando-se a recursos e condições que, para nós, pareceriam inaceitáveis ou insuficientes. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que os fios da narrativa se entrelaçam, tecendo um padrão complexo de interconexão entre o humano e o natural. A jornada que começou com um incômodo físico, aparentemente trivial, desdobrou-se em uma exploração de como a natureza, em sua infinita capacidade de adaptação e surpresa, pode manifestar-se nos recantos mais inesperados da nossa existência. As diversas facetas da experiência humana,
desde a nossa relação com a dor e os sinais corporais até a nossa percepção do que constitui o normal em nosso próprio interior, foram postas em perspectiva por um evento que desafia a imaginação. À luz destas percepções, o caminho para uma compreensão mais profunda parece pavimentar-se, guiando-nos para além da mera curiosidade do inusitado. A forma como o corpo reage, ou deixa de reagir, a presenças externas, e os mecanismos de sobrevivência que se ativam em circunstâncias extremas, nos convidam a uma contemplação mais íntima de nossa própria biologia. A delicadeza da vida, em contraste com a robustez do organismo humano, revela uma fragilidade e uma resiliência surpreendentes, ambas intrinsecamente ligadas em uma dança constante. Como se observássemos um rio que, após atravessar diversos terrenos, aproxima-se do mar, as ideias aqui apresentadas convergem, acumulando a força da reflexão. A forma como nossas percepções moldam a realidade, e como a natureza opera com uma lógica que transcende a nossa compreensão imediata, são as águas que alimentam essa convergência. A complexidade das interações biológicas, muitas vezes ocultas em nossos próprios corpos, emerge como um vasto oceano de possibilidades a ser explorado, um lembrete de que somos, em essência, ecossistemas ambulantes. À medida que nos voltamos para a reflexão final, percebemos que as diversas camadas de significado desveladas não buscam apenas informar, mas também provocar uma mudança sutil em nosso olhar. A experiência de John, com sua borboleta inesperada, atua como um espelho, refletindo não apenas a singularidade do evento, mas também a universalidade da nossa própria jornada de autoconhecimento e de interação com o mundo que nos cerca. Há uma antecipação no ar, uma expectativa pelo desfecho que consolidará as lições extraídas desta exploração. A jornada através da bizarra e reveladora experiência de John, o morador de Detroit cuja dor persistente na orelha guardava um segredo inimaginável, nos conduz a um ponto de convergência onde o ordinário se funde com o extraordinário, e a fragilidade humana encontra a resiliência indomável da natureza. A borboleta, outrora um símbolo de transformação e beleza efêmera flutuando nos campos, encontrou um santuário inesperado e surreal no canal auditivo de um homem que, por negligência ou resignação, ignorou os sinais de seu próprio corpo. Essa anomalia, revelada pela tecnologia médica que nos permite vislumbrar os recantos mais ocultos de nossa anatomia, serve como um poderoso catalisador para uma reflexão mais profunda sobre a intrincada relação entre o ser humano e o mundo biológico que, muitas vezes, coexiste conosco de maneiras que mal ousamos imaginar. A história de John transcende o anedótico para se tornar uma metáfora vívida da nossa própria tendência a subestimar os sussurros do corpo, preferindo, por vezes, o silêncio autoimposto à confrontação com o desconhecido que reside em nosso interior. A sobrevivência da borboleta nesse microambiente, desprovido dos recursos habituais de seu habitat natural, levanta questões sobre os limites da adaptação e os mecanismos de resiliência da vida. Como um inseto alado, dependente do néctar e da luz solar, conseguiu prosperar em um espaço escuro e restrito, sem desencadear uma resposta imune avassaladora. A ausência de dor intensa ou de inflamação significativa sugere uma complexa interação, ainda não totalmente compreendida, entre a fisiologia do inseto e os sistemas de defesa do corpo humano. Talvez a borboleta tenha secretado substâncias que modularam a resposta imune local, ou talvez sua própria constituição física tenha minimizado a detecção. Essa capacidade de coexistência, por mais bizarra que seja, nos convida a olhar para o nosso próprio corpo não como uma fortaleza impenetrável, mas como um ecossistema dinâmico, capaz de abrigar uma diversidade de vida que vai muito além do que nossos sentidos primários podem perceber. A cera auditiva, por exemplo, um subproduto natural do corpo, pode ter servido como fonte de sustento ou como um substrato para micro-organismos que, por sua vez, alimentaram o inseto, tecendo uma cadeia trófica inesperada nas profundezas de nosso ser. Habilidade de interações biológicas mais complexas e menos compreendidas ocorrerem em nosso próprio corpo, expandindo nossa visão sobre o que é possível. A experiência de John, portanto, não é apenas um conto de um inseto no ouvido, mas uma exploração da nossa própria percepção da saúde e da doença, e da forma como interpretamos os sinais que nosso corpo nos envia. A dor, que ele inicialmente ignorou, era um mensageiro, um alerta que, se ouvido com atenção, poderia ter evitado o desenvolvimento dessa peculiar situação. Essa falha na escuta corporal,
comum em nosso cotidiano acelerado, nos torna vulneráveis a eventos que, de outra forma, poderiam ser detectados e prevenidos. A história nos exorta a cultivar uma maior consciência de nossas sensações internas, a valorizar os sinais, mesmo os mais sutis, pois eles são a linguagem primária que nosso corpo utiliza para comunicar suas necessidades e seus estados. A capacidade da natureza de surpreender, de se manifestar nos lugares mais improváveis, é um lembrete de que o mundo, e nós mesmos, somos muito mais complexos e misteriosos do que frequentemente admitimos. A verdadeira prática começa agora. Há de escutar com atenção os sussurros do nosso próprio corpo, pois neles residem os segredos de nossa saúde, quem sabe, de maravilhas inimagináveis.